Salve, salve pessoal, Eric Schulz aqui na voz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Eric Schulz, sou diretor do Instituto de Cultura Hindu Naradevashala, sou o host de vocês aqui nesse canal, onde eu trago informações da Índia em primeira mão, informações sobre saúde, informações sobre yoga, ayurveda, meditação, sobre a cultura da Índia, o que está acontecendo no mundo ligado a essas matérias, esses assuntos, assuntos de reflexão, trago para vocês, aqui tem curso gratuito, tem um monte de coisa legal aqui nas nossas redes. Tudo bem com você? Deixa aí embaixo como que você está se sentindo hoje, para eu estar conhecendo você um pouco mais, para conhecer quem segue a gente aqui nas nossas redes. E hoje eu vou trazer um assunto que, se você está aqui, você já está interessado nesse assunto, que é como o yoga modifica o seu cérebro e até aumenta o volume da massa cinzenta. Esse é um artigo que saiu na BBC News Brasil. Eu vou estar aqui lendo com vocês e a gente vai estar dialogando um pouquinho sobre esse assunto que é extremamente importante. Mas antes de a gente ir para o assunto, eu queria te convidar para você visitar as nossas redes sociais, o nosso site, todos os links você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo. Dentro do nosso site você vai encontrar curso de formação em yoga, curso de formação em ayurveda, tanto online como presencial, atendimento de ayurveda, aula de yoga, venda de produtos, cursos de astrologia, atendimento de astrologia, curso de massagem, meditação, um monte de artigo legal. E também tem um canal do WhatsApp, você encontra o link aqui embaixo, você tem acesso tudo em primeira mão. Bora lá pro artigo então, que a gente tem muita coisa para falar agora. Vambora! Prontinho, tá aqui do lado já, como vocês já estão acostumados no nosso site. Para quem ainda tá chegando agora, o link que a gente está usando sempre vai ser o primeiro link aqui na descrição. Dá uma entrada lá, leia o artigo com mais atenção, se assim você quiser, se for assim do seu interesse. Esse é um artigo, um texto escrito, pelo menos postado no site da BBC News Brasil, como vocês estão vendo, e aí está escrito o título: Como Yoga modifica o seu cérebro e até aumenta o volume de massa cinzenta. Bora lá então continuar. Aqui tem uma imagem, né, de pessoas aqui realizando yoga, uma série de pesquisas recentes, esse é o subtítulo da, né, a legenda da imagem. Uma série de pesquisas recentes revela que yoga ajuda não só a saúde física, mas também a saúde mental. Vamos ler então um artigo para entender melhor. Escrito pela Catherine Latham, da BBC Future, no dia 2 de fevereiro de 2025. Então ela vai escrevendo assim: meu braço direito está tremendo, o suor escorre da minha testa enquanto giro o meu corpo, saindo da posição de prancha lateral para uma postura de yoga conhecida como coisa selvagem ou Kamat Karanasana. Depois eu vou analisar, eu não lembro os nomes dos asanas inteiros, se as traduções estão corretas aí, isso é muito discutível. E se vocês querem estudar com uma pessoa muito legal sobre esse assunto, procure o professor Carlos Eduardo Barbosa Gonzalez, ou Gonzalez Barbosa. Dá uma procurada, Sânscrito Fórum, para mim, um dos melhores cursos falando sobre os nomes de asanas, direto no sânscrito, direto na origem. Então eu não vou entrar nesse mérito, já que a gente tem um profissional mais do que qualificado no Brasil, deixamos para ele falar sobre isso. É um contorcionismo e tanto arqueio as costas, esticando o braço esquerdo sobre a cabeça. É em português isso, tá, gente? Isso foi traduzido para o português. Por isso que eu falo que às vezes tem artigos que a inteligência artificial está traduzindo melhor do que a galera está fazendo por aí, colocando. É inacreditável, porque às vezes a gente tem que quebrar a cabeça para entender o que está escrito ali no artigo. Meu pé direito está apoiando o chão e olho para o céu. Uma das traduções da palavra em sânscrito, Kamata Karanasana, é desdobramento estático do coração extasiado, e disse que ela desperta confiança. Apesar do esforço, me sinto invencível, disse a autora do texto. Ela coloca aqui: quando comecei a praticar yoga, deixa eu descer um pouquinho isso, eu queria suar e ganhar força. Eu a vi apenas como uma forma de exercício, mas descobri que era muito mais do que isso. Vamos analisar, aqui tem outros textos do próprio site, se você quiser entra no link aí e tem acesso. Aí é um senhor indiano meditando em cima de um barco, me parece ser em Varanasi, em Kashi, mas eu não tenho certeza. Eu só acho que é Varanasi por causa desse templo vermelho atrás que tem um igualzinho em Kashi, mas eu não tenho certeza absoluta. Kashi é Varanasi, tá? Para quem não sabe, cidade de Varanasi. Olha lá, a legenda escreve: a yoga é uma prática física, mental e espiritual que se originou na Índia há milhares de anos e é praticada hoje
por milhares de pessoas ao redor do mundo. A prática da yoga remonta a mais de 2.000 anos na antiga Índia. Embora hoje existam muitos tipos diferentes de yoga, de meditativa em yoga a fluida vinyasa, por meio de exercício de movimento, meditação e respiração, todas as formas se concentram em uma conexão entre a mente e o corpo. Também concordo. Porque é o foco do yoga principal, né? Então, você tem muitos métodos sendo feitos, praticados para chegar na mesma conclusão. É isso que o texto está querendo dizer de uma outra forma. E há cada vez mais evidências de que a yoga pode não oferecer apenas benefícios físicos, mas também fazer bem à mente. Vamos entender o que o texto está querendo dizer aí. Alguns pesquisadores até esperam que ela possa ser uma forma promissora de ajudar pessoas com transtornos de estresse pós-traumático, que é o TEPT, e lidar com seus sintomas. Muito interessante. Sem dúvida, as pesquisas sobre os benefícios físicos da yoga são extensas. A primeira coisa que qualquer pessoa que ainda não tenha praticado yoga deve saber é que ela pode ser surpreendentemente extenuante. Eu acho muito interessante esses artigos, claro que a minha conclusão pode ser totalmente outra, mas eu adoro esses artigos que colocam o yoga sempre como uma coisa extremamente difícil, né? E não é que ela é difícil, é porque a nossa mente ela não foi feita para fazer o yoga. Então você vai ter dificuldades naturalmente. Tudo que o nosso corpo, tudo que o ser humano criou, que é para fazer bem para nós, ou que tem um objetivo que não é costumeiro o nosso corpo aprender a fazer, quer dizer, o nosso corpo não vai aprender a fazer de forma sozinha, a gente vai ter que induzir de alguma forma o nosso corpo e a mente, sempre vai ser um pouco mais complexo para ser feito, é meio óbvio isso. Isso está nos textos de yoga também, tendo bem detalhados. É isso que é a diferença que eu estou lendo até agora. Está se falando muito mais de ciência moderna do que yoga, mas vamos ver até o final se eles vão para o yoga mesmo, vamos entender aqui. O yoga, melhora a força, a flexibilidade e o condicionamento cardiorrespiratório. Continuemos. Estudos mostram que a yoga pode melhorar a resistência e a agilidade. Também pode evitar lesões, embora também possa ser uma causa de lesão se não for praticada corretamente. Isso é um outro assunto, né? E ajudar a melhorar o desempenho em outros esportes, o que é defendido por jogadores de futebol de alto nível e jogadores de basquete que já existem em algumas equipes, o yoga ali como prática, não sei qual o objetivo, mas já existe ali como prática. Porque o yoga acaba nos dias atuais tendo usado a mesma ferramenta chamada de yoga para vários objetivos. O yoga tem o seu objetivo, para que ele foi desenvolvido, etc. Mas também utilizam o yoga como ferramenta para outros objetivos, que é mais ou menos o que a gente está lendo aqui. Vamos continuar. E há um número cada vez maior de pesquisas mostrando que a yoga pode ser benéfica para a ampla variedade de problemas de saúde. Em pessoas que sofrem de epilepsia, por exemplo, a prática da yoga reduz significativamente o número de convulsões ou chega mesmo a evitá-las completamente. Sim, se a gente for analisar isso pela perspectiva do Ayurveda, a epilepsia, que é uma desarmonia de Vata, então o yoga ela vai estar controlando melhor os seus pranas, que são os seus movimentos, e fazendo com que o seu Vata diminua, assim controlando esse tipo de desarmonia também. Não é a cura, isso não existe, tá? Nesse tipo de situação, por favor, não entendam de outra forma. Você vê, ali é um texto totalmente científico moderno, usando conceitos da medicina, da saúde moderna, para explicar o yoga. E você viu que eu consegui explicar da mesma forma pelo conceito védico. Então, é uma escolha também que você vai fazer na hora de estudar. Mas é interessante isso, é interessante analisar um artigo de como a ciência moderna ou as ciências de saúde moderna também enxergam o yoga. É mais ou menos isso que eu estou vendo o texto, como eu estudo o yoga, o Ayurveda de forma védica, tradicional, é assim quando a gente lê o texto, é assim que a gente está tentando interpretar. A yoga tem sido usada como uma ferramenta para ajudar a controlar a diabetes tipo 2, reduzir a dor crônica e auxiliar na reabilitação de derrames. Excelente, muito bom. Não vou ficar fazendo toda a interpretação do Ayurveda aqui, não, senão a gente não termina o texto hoje. Eu só quis mostrar para vocês anteriormente como que a gente analisa. Também foi demonstrado que é mais eficaz do que a fisioterapia para melhorar a qualidade de vida de pessoas com esclerose múltipla, e um estudo até sugere que poderia ser benéfica para sobreviventes de câncer. Eu, particularmente, Eric,
eu sou um profissional que não gosto muito desse tipo de comparação, sabe? É melhor que a fisioterapia é melhor que o fulano. Eu não gosto muito disso, porque como eu venho de uma tradição védica, eu estudo o Ayurveda como o Ayurveda na sua essência, e para nós, dentro do Ayurveda, do Yoga, cada ser é um ser único. Então, para nós, não existe que a fisioterapia ou o yoga, qual que é uma melhor que a outra. Para nós, é qual que vai ser melhor para aquela pessoa. Se o yoga ou a fisioterapia vai ser melhor, que bom. É isso que a gente quer só. Então, a gente não pontua como uma disputa para saber quem é melhor. A gente sabe que existem as técnicas e que pessoas vão se beneficiar mais com essa ou aquela outra técnica. E para nós, o importante é o indivíduo nesse sentido. Entende? Mas isso é uma questão pessoal minha, mas vou continuar aqui lendo também. Aqui mostra uma pessoa ali, parece numa lesão, fazendo uma massagem no joelho. Aqui, ó, especialistas afirmam que praticar yoga não só melhora o rendimento físico em outros esportes, como também pode ajudar a curar lesões. Muita calma nessa hora. Efeitos no cérebro. O yoga também pode ajudar a ter uma vida saudável por mais tempo, diz Cláudia Messer. Aí tem o Baddeley, neurocientista cognitiva do Centro de Pesquisa de Imagens do Cérebro da Universidade de Cardiff, no país de Gales. Mas também descobriu-se que a yoga altera a composição do seu cérebro. Estudos mostram que a prática de yoga afeta positivamente a estrutura e a função de partes do cérebro, incluindo o hipocampo, a amígdala, quando você tem, o córtex pré-frontal, o córtex cingulado e as redes cerebrais, incluindo a rede de monopadrão, parte do cérebro envolvida na introspecção e no pensamento autodirigido. Para quem faz yoga e quem lê os textos originais e lembra, decora, você vai lendo isso, é muito curioso, né? Porque eu, particularmente, eu fui lendo essa frase e foi como se formando exatamente como são as técnicas do Ayurveda, porque não é controle mental, né? De foco mental, de autocontrole mental, muito do que está sendo falado aí são as partes do cérebro que mais o estudo acabou mostrando que é onde, através das técnicas do yoga, a gente vai fazer através de meditação, pranayamas e outras coisas mais, ativar essas partes do cérebro. Alguns pesquisadores afirmam que isso pode significar que o yoga, tenha potencial para mitigar os declínios neurodegenerativos e relacionados à idade. A pesquisa dessa moça se concentra nos mecanismos cognitivos e neurais do envelhecimento e da neurodegeneração. Muito legal, muito interessante. Acreditamos que a inflamação acelera o envelhecimento, que pode ser causado pelo estresse crônico, diz ela. Você sabe, moça, Metzler, Baddeley, o Ayurveda diz a mesma coisa há muito tempo também, há mesmo tempo do yoga, sabe? E o yoga a gente usa também como ferramenta de trabalho. Então é muito interessante estar vendo isso hoje. Olha a próxima coisa que ela fala. Os hormônios do estresse, como o cortisol, causam inflamação, que pode provocar aumento da pressão arterial. Estes são, obviamente, fatores de risco para um envelhecimento não saudável, que é o que a gente faz no Ayurveda, não deixar o nosso Pitta, o nosso Vata aumentar dentro do Ayurveda, e assim a gente tem um controle melhor dos movimentos do nosso corpo, que é o que gera o estresse, o que gera uma vida não saudável, um envelhecimento do cérebro. Aqui a gente tem uma imagem, né? Alguns estudos indicam que a yoga ajuda a melhorar a saúde do cérebro, evitando a liberação de substâncias químicas nocivas, evitando o estresse principalmente. De acordo com ela, a meditação e a terapia plena, mindfulness, são parte integrante da prática de yoga e parecem induzir mudanças nas redes cerebrais que são importantes para a metacognição, a metaconsciência e a regulação das respostas emocionais ao estresse. Aqui tem uma mistura, né, do mindfulness que nasce dentro do budismo, que é outra coisa, é a atenção plena. Não que a gente não tenha a mesma técnica de atenção plena dentro do yoga, mas a gente tem que saber estudar o que a gente chama dos troncos de estudos, né? Então, quando a gente vai estudar yoga, a gente tem que estudar o que é chamado de atenção plena no yoga é um pouco diferente do que é chamado de atenção plena dentro do budismo. Tem dentro dos textos, tem vídeos aqui meu e da minha mãe, onde a gente explica justamente essa diferença. Veja, não é nenhum problema a gente estar trazendo aqui não, tá? É que existem diferenças. A partir do momento que existem diferenças na base daquele estudo, ele precisa ser falado. Sabemos que há potencial para que a yoga nos mantenha saudáveis à medida que envelhecemos, diz ela. Há estudos que descobriram uma série de diferenças estruturais no cérebro de pessoas que praticam yoga.
e que certas áreas importantes para a metacognição e a resolução de problemas parecem ser maiores. Estudos de neuroimagem revelam que a yoga pode levar a um aumento do volume da massa cinzenta no nosso cérebro. A massa cinzenta, ou córtex cerebral, é importante para os processos mentais, incluindo linguagem, memória, aprendizado e tomada de decisões. Na doença de Alzheimer, há uma perda de volume de massa cinzenta. E um estudo de 2023 descobriu que a yoga pode retardar a perda de memória entre mulheres com risco de sofrer da condição. A matéria cinzenta do cérebro, para quem não sabe, é o que nós chamamos de Saddaka Pitta. Saddaka Pitta é uma das funções do Dosha Pitta específico da nossa mente, que é exatamente o que foi explicado aqui para vocês. Aqui tem uma outra imagem que mostra um rapaz sentado, parece ser um rapaz sentado numa cama, uma pessoa sentada numa cama, melhor dizendo. Alguns cientistas dizem que a yoga também ajuda a combater depressão e outros transtornos de saúde mental. Um antidepressivo eficaz é o título dessa parte do texto. Todos os exercícios são conhecidos por melhorar o humor ao reduzir os níveis de hormônios do estresse e aumentar a produção de endorfinas, muitas vezes chamadas de substâncias químicas do bem-estar. O que é interessante até agora, que você viu que eles não definiram o que do yoga eles usaram como referência, porque o yoga, ele é um guarda-chuva de situações. Você tem o asana, você tem a meditação, você tem o pranayama, você tem o bandha, você tem uma série de coisas no yoga e até aqui eles não explicaram para nós. Vamos esperar se até o final do texto eles falam alguma coisinha para nós. Todos os exercícios são conhecidos por melhorar o humor ao reduzir os níveis de hormônio do estresse e aumentar a produção de endorfina, muitas vezes chamadas de substâncias químicas do bem-estar, entre aspas. Mas as posturas combinadas, agora eles especificaram da questão de asana, a respiração, que são os pranayamas, e os exercícios de meditação, que é o que a gente chama de dhyana, meditação da yoga, podem oferecer benefícios adicionais, reduzindo a ansiedade, o estresse, a depressão, a melhora da saúde mental em geral. Então vocês entenderam que não é o yoga como muita gente faz aí e acha que está fazendo yoga. O que aqui eles estão falando é viver uma vida de yoga. É você ter na sua vida o asana, a meditação, o pranayama, quer dizer, você ter o yoga, as técnicas do yoga fazerem parte da sua vida. Não fazer o yoga na sua academia para ter uma elasticidade mais bacaninha. Não é isso que a gente está falando aqui, de boa. Aqui não é o tipo de assunto que a gente não vem falar no nosso canal aqui, tá bom? Estudos mostram que a yoga pode melhorar os sintomas de curto prazo da depressão, por exemplo. Eu não queria seguir adiante. A vida era difícil demais, diz Hertha Masson, fundadora da Escola de Formação de Yoga Terapia de Minded Institute. A yoga transformou minha vida, diz ela, me ajudando a controlar a depressão, a ansiedade e o transtorno de estresse pós-traumático. Depois de experimentar os efeitos profundos da yoga, Masson se formou nessa prática, assim como em psicoterapia e neurociência, antes de fundar sua escola de formação em yoga terapia em 2009. Que legal, muito bom. Muita gente acaba se tornando professor de yoga porque vai procurar o yoga por causa de situações na sua vida e acaba se tornando um instrutor, uma pessoa que vai ensinar o yoga para uma outra pessoa. Isso é bem comum no nosso meio. E cada vez cresce mais o nosso meio justamente por isso também. Abre aspas, ela diz: senti que havia muitas alegações sobre yoga que não tinham evidências fundamentadas. E quando você passou a maior parte da sua vida sem esperança, não quer que te venham algo que poderia funcionar. Não quer que te vendam algo que poderia funcionar, diz ela. Masson agora treina profissionais de saúde de yoga em yoga terapia. Ela fala: percebi que havia um problema de acessibilidade também à questão do yoga, revela ela. A yoga é comercializada para mulheres jovens, brancas e magras. Se você não se vê refletido nessa prática, pode achar que ela não é para você, continua dizendo a moça. Também pode custar caro, ela acrescenta. Ela abre aspas na fala. É por isso que estou tão determinada a integrá-la ao NHS, Sistema Público de Saúde do Reino Unido. Então, por exemplo, você que está vendo esse vídeo aí do Brasil, saiba que no Brasil o yoga já faz parte do SUS, e lá no Reino Unido ainda não. E depois ainda reclamam do SUS.
Vamos nessa. Além disso, as pessoas com problemas de saúde mental muitas vezes podem ter dificuldade para se dedicar ao autocuidado, mas faz parte do processo também, né, gente? Elas precisam estar motivadas para fazer isso. Pensei, se pudermos incorporá-la ao paradigma médico, tudo vai mudar, disse a pesquisadora e a moça que deu a entrevista. Aqui tem duas moças, parece que indo ou voltando da yoga, e aqui ela tem na legenda dessa imagem. Algumas pessoas que se beneficiaram da yoga acreditam que ela deveria ser oferecida como terapia por médicos e sistemas de saúde, afirma aqui a legenda dessa imagem. Novas descobertas. Isso é um assunto, tá? Que a gente pode discutir em outro vídeo. Eu não vou me aprofundar aqui porque o assunto não é esse. É um pouco complicado essa questão aí do yoga ser recomendado só por médicos, sistema de saúde, porque a gente sabe que o yoga ela tem um outro crescimento, um outro desenvolvimento, uma outra forma de se desenvolver, de se ensinar. O yoga, ele é um produto hoje, como todos nós somos um produto dentro do sistema que a gente vive, e por isso devemos tomar muito cuidado com algumas afirmações ou colocações. Por favor. Novas descobertas. Descobriu-se que a yoga aumenta os níveis de ácido gama-aminobutírico, que é o GABA do cérebro. Este neurotransmissor desacelera a atividade cerebral ao bloquear a capacidade das células nervosas de receber e enviar mensagens químicas. Estudos mostram que o curso de yoga de 12 semanas leva a aumentos do GABA no cérebro, que foram correlacionados a melhorias do humor e diminuição da ansiedade. Então, eles acompanharam, parece, algumas pessoas durante 12 semanas, que era o tempo de, me parece, um curso de yoga que eles fizeram a pesquisa. Abre aspas. Com a meditação e o aprofundamento da respiração, você muda da atividade nervosa simpática para a parasimpática. Você está desencadeando, portanto, a resposta de relaxamento, explica Metzler Badley. Eu ainda vou conseguir falar o nome dela. É difícil para mim. Quando uma pessoa passa por um evento estressante, seu sistema nervoso simpático, a parte do sistema nervoso autônomo que controla as funções involuntárias do corpo, como a respiração e os batimentos cardíacos, mas que também ajuda a regular essa resposta, é acionado. Os genes são ativados para produzir proteínas chamadas citocinas, que causam inflamação a nível celular. Eles estão explicando como funciona a questão do estresse e o que vai acontecer quimicamente com o seu corpo. Em uma situação de perigo, isso permite que o corpo se proteja contra ferimentos ou infecções. No entanto, se uma pessoa passa por um estresse persistente, a inflamação no longo prazo pode ser prejudicial à saúde e aumentar o risco de câncer, envelhecimento acelerado e a depressão. Os pesquisadores descobriram também que as pessoas que praticam atividades que têm uma ligação entre mente e corpo, como yoga e meditação, apresentam uma diminuição na produção de citocinas e, portanto, uma redução no risco de doenças e condição relacionadas à inflamação. Exatamente o que o Ayurveda fala que tem que ser feito, só que a gente fala com uma outra linguagem. Há também alguns indícios de que a yoga pode ser benéfica para algumas pessoas que sofrem de estresse pós-traumático. Isso já existe estudos, eu tenho algumas pesquisas, só para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês já ouviram falar dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Desde aquela época, na década de 60, final da década de 60, começo da década de 70, que já existia a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, desde aquele período, o grupo dos Panteras Negras já começaram a aplicar yoga no seu dia a dia e ensinar yoga para algumas pessoas como uma forma de estresse pós-traumático de pessoas que estavam voltando de guerras. Primeiro foi experimentado por eles mesmos, por as próprias pessoas do partido ali, né, do grupo, e depois eles começaram a ensinar isso para outras pessoas, e também isso começou a se espalhar nos Estados Unidos naquele período, com o yoga meio que chegando lá nos Estados Unidos. Então, existem outros lugares do mundo que também estudam yoga para estresse pós-traumático, pós-guerra e outras situações, mas eu me lembrei dessa rapidamente aqui que eu trago para deixar registrado. Mas os resultados de outros estudos que utilizaram yoga como intervenção para o estresse pós-traumático variam, e parece haver uma escassez de pesquisa de alta qualidade e de acordo com uma revisão acadêmica. É que, eu vou ser bem sincero para vocês, na minha visão, o que falta ainda, o que falta no Ayurveda,
construir pares, né? Porque na ciência moderna você precisa de mais pessoas pesquisando os mesmos assuntos para surgirem aí as discussões e ter um andamento científico moderno em relação ao assunto. Como existem muitas pessoas, mas não suficiente estudando dentro das mesmas áreas, os mesmos assuntos, então esses pares, naturalmente, eles vão demorar um tempo a surgirem. Mas é uma questão de tempo. Né? Então, antigamente, quando eu falo antigamente, 20 anos atrás, a gente já tinha diversos artigos científicos ligados ao yoga, maravilhosos. Com o tempo, foi surgindo pares, quer dizer, outras pessoas com novos artigos, corroborando, não corroborando com aquele artigo lá atrás, e isso vai crescendo a discussão e os assuntos a gente vai tendo mais informações, as informações vão realmente se solidificando, outras informações vão caindo por terra, e isso é muito legal para nós, mas precisamos entender que mesmo o yoga, você vê, que é gigantesco no mundo inteiro, ainda existem poucos pares discutindo disso na ciência. Então é uma questão de tempo para a gente ir esperando que isso vá acontecendo. Mas já acontece bastante no yoga. No Ayurveda eu sinto que ainda é menos do que no yoga. Mas é uma questão de tempo também, né? A gente não pode querer que o mundo inteiro, e num estalar de dedo, comece a pesquisar o mesmo assunto para ter pares e aquele desenvolvimento ser rápido. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecer quando a gente está em crise, como uma pandemia, em outro momento onde está o mundo inteiro olhando para o mesmo local. Aquilo anda com mais rapidez, obviamente. Então aqui a gente tem uma outra imagem de dois senhores praticando, me parece, um alongamento, eu não vou chamar de yoga, porque eu não sei exatamente o que é isso, e aí ele fala, assim na legenda, esta prática antiga está se revelando particularmente benéfica para os idosos. Um estudo recente, no entanto, mostrou que a yoga pode melhorar a situação de veteranos de guerra americanos com um transtorno pós-traumático, enquanto outro artigo sugeriu que a prática frequente de yoga pode ser benéfica para mulheres com um estresse pós-traumático crônico. Ele não especifica em nenhum momento que só ali da guerra, mas das mulheres ele não especificou nesse ponto. O transtorno pós-traumático resistente ao tratamento é um grande problema, diz Rachel, né? Yoga terapeuta e gerente da Organização Sem Fins Lucrativos, PTSD, do Reino Unido. Quando eu tinha 11 anos, me deram um punhado de Prozac e fiz terapia cognitiva comportamental e nada funcionou, relatou ela. Na metade da minha adolescência, eu tinha tendências suicidas, disse ela. Me sentia mais arrasada ainda porque o tratamento não estava funcionando. Eu pensava, se isso que deveria funcionar não está funcionando, então há algo inerentemente errado comigo e não há como me consertar, assim pensava ela. Durante anos, Bielski, essa moça, sofreu com ataques de pânico, pesadelos e baixa autoestima, até que ela descobriu a yoga. Em uma viagem clássica para o sudoeste asiático, depois de terminar a universidade, ela pensou consigo mesma, ok, vamos tentar essa coisa de yoga. Provavelmente é para hippies, fecha aspas, a fala dela. Todos os dias durante a Shavasana, que é uma posição do yoga, momento em que o participante se deita no chão em relaxamento no fim da aula, em decúbito dorsal, quer dizer, com a barriga para baixo, a palma da mão para cima e todo o corpo exposto para o céu, como é chamado dentro dos textos, abre aspas, ela fala, eu chorava, chorava e chorava, conta Bielski. Abre aspas, ela continua, estava chorando por motivos que nem eu, nem sequer entendia. Estava sentindo coisas diferentes, estava sentindo segurança em meu corpo de uma forma que eu não sabia que precisava. Foi uma mudança muito grande em uma semana apenas de aula. Bielski cancelou todos os seus planos de ir a festas e, em vez disso, abre aspas, fui de retiro em retiro de yoga e depois acabei me formando na prática. E depois acabei fazendo yoga terapia. Aqui tem uma imagem de uma moça fazendo yoga e ali está escrito embaixo. Os pesquisadores ainda não sabem que elementos da yoga são mais benéficos. Posturas físicas, técnicas de respiração, meditação ou o conjunto da obra. Olha, o yoga ele foi criado o conjunto da obra, não existe separação para nós no yoga, isso é só uma visão moderna de ver o yoga. Para nós que praticamos, ensinamos e aprendemos e continuamos estudando o yoga como ele é ensinado no conjunto, não existe yoga só asana, só meditação, só pranayama, isso não existe, é como a minha mãe fala, o yoga tá do momento que você acorda
No momento que você dá bom dia pro assessor do elevador, bom dia para o porteiro, bom dia para a pessoa que trabalha com você, bom dia para o seu companheiro, bom dia para sua companheira, para o seu filho, para o seu cachorro, até o momento que você vai dormir. Yoga é o todo da sua vida. Yoga não é só a prática que você faz. Então, aí é uma questão de escolha. Por isso que eu sempre falo, você quer ser um praticante de yoga ou você quer ser um yoguinho ou yogini? Há uma grande diferença nas duas coisas. Com cuidado. A yoga terapia, diz ela, é diferente de outras formas de yoga. Nem todos os tipos de yoga são bons para quem sofre de transtorno pós-traumático. Bom, é a afirmação dela. Cada um fica aí. Se você concordar, põe aí embaixo, vê o que você acha. Uma revisão de estudos recente encontrou evidências de que tipos de yoga como Kundalini, Satyananda e Hot Yoga, praticadas em um ambiente com aquecimento, poderiam ser mais úteis como intervenção. Não entendi essa frase, porque são só técnicas diferentes, mas tudo bem, vamos continuar. Além disso, a maioria dos professores de yoga, acrescenta Binsky, não está preparada para lidar com o trauma. Aí ela está criticando as formações de professores de yoga, é uma outra questão. Ela abre aspas. Você precisa de um professor com conhecimento sobre traumas. Há muitos professores de yoga por aí que podem dar aula que acabam servindo de gatilho para pessoas com trauma, ela adverte. Aqui é um ponto mais delicado, tá? Porque lidar com traumas não é uma questão que todo professor de yoga deveria aprender. Porque nem todas as profissões, em todas as áreas, todo mundo está preparado para lidar com traumas. Então, ela coloca aqui que, porque o texto, né, o assunto base do texto é traumas e como também o yoga pode auxiliar. Mas eu entendo também que você que é praticante de yoga, quer ser professor, ou já é professor ou professora, você não tem obrigação nenhuma a lidar com o trauma das pessoas. Você vê, até em sistemas de saúde mental, como psicologia, dependendo da área, psicanálise, psiquiatria, nem todos os profissionais são preparados para lidar com traumas. Você pode se especializar numa outra área, em outra questão. É legal estudar, porque infelizmente muitas pessoas passam por traumas distintos, então é importante se preparar caso você assim se sinta confortável. Mas a gente precisa entender que tem profissionais e profissionais, então fica a seu critério esse estudo mais profundo em relação ao yoga com trauma, etc. Ah, Eric, mas se eu sou professor de yoga, acontece alguma coisa assim em sala de aula, o que eu faço? Lembrando que isso pode acontecer em qualquer lugar, não é na sala de aula, pode acontecer durante uma massagem, pode acontecer numa sala de aula de inglês, de espanhol, no meio do shopping, pode acontecer crises e questões, né, os gatilhos em qualquer momento, local e circunstância. Quando você não está preparado ou preparada para isso, é muito simples. Acalma a pessoa e indica ela a procurar o especialista mais rapidamente ali para ela poder ter um acompanhamento e entender o que está acontecendo ali com a pessoa, caso você não saiba ali dar o preparo para a pessoa, mas você não precisa ser especializado em traumas. Aqui a pessoa está colocando porque o assunto está ligado a isso, perfeito? Combinado? Se o seu corpo não parece ser um lugar seguro para estar, por exemplo, mas uma aula de yoga traz um alto nível de consciência sobre o seu corpo, então o gatilho pode acabar sendo acionado. Ela está explicando do porquê que uma aula de yoga pode acionar uma crise, né? A gente chama de gatilho. Então ela só está explicando, mas como eu lembro vocês, o gatilho pode acontecer em qualquer momento, local e circunstância. Infelizmente, a gente não tem como controlar isso. Tem melhorando e fortalecendo a nossa mente, que é o que o yoga recomenda. Os yoga terapeutas recebem muito mais formação do que os professores de yoga comum, afirma Binsky. Aí é uma afirmação dela, eu não posso concordar, porque ela está falando sobre a cidade dela, o país dela, e a gente não tem a menor ideia, né? Não é que eu não vou concordar, é porque eu não tenho nem como dialogar sobre isso. Aqui no Brasil, as formações estão melhorando cada vez que passa, e isso é natural. E ter críticas à questão de formação é natural também, gente, porque ela está em desenvolvimento, e a crítica que faz a gente melhorar, a enxergar a falha, entender o crescimento daquela profissão. Então é totalmente natural. Se falar isso também não há nenhum problema. A yoga terapia é considerada uma profissão da área de saúde e é baseada em conhecimentos biomédicos e formação psicoterapêutica, isso no país dela. Olha que interessante como o yoga está se desenvolvendo no Reino Unido já. Ela explica que a yoga terapia geralmente é feita individualmente, adaptada às necessidades específicas do participante e se concentra em habilidades de aterramento, grounding, e práticas de respiração.
Vocês estão percebendo como o yoga, ele tá entrando em várias profissões e tendo várias visões do próprio yoga em diversos locais do mundo, que é isso que eu tô tentando trazer com esse texto aqui para vocês. Ao rastrear as sensações do corpo, podemos dissociar os sinais de segurança dos sinais de perigo. Usamos uma postura como veículo para que esse tipo de exploração e autorregulação por meio da respiração, explica Binsky. Segundo ela, a yoga terapia pode ajudar as pessoas que sofrem de transtorno pós-traumático e tolerar as experiências físicas ou sensoriais associadas ao trauma. Eu tô achando muito legal aqui esse assunto. Aqui tem uma outra imagem de algumas pessoas fazendo uma prática de yoga, me parece, e na legenda diz, especialistas afirmam que a yoga ajuda as pessoas que sofrem de estresse pós-traumático a superá-lo. Continuando o texto, para indo para o final, de acordo com especialistas, oferecer às pessoas os meios para controlar seus sintomas desta forma indica que a yoga tem um papel importante a desempenhar no campo da recuperação de traumas. Que bom! A yoga é usada com frequência combinada com outros tipos de tratamento. É apenas uma de uma lista de intervenções complementares, como acupuntura, visualização guiada e hipnoterapia, podendo oferecer uma opção de tratamentos de segunda linha, assim diz o texto. Metzler observa, no entanto, que grande parte das pesquisas se concentram nos aspectos de atenção plena, que ele chama aqui, a pessoa chama aqui de mindfulness, e respiração da yoga, e não em manter posturas, alongamentos ou movimentos. Isso acontece, né? O yoga, eu brinco sempre quando eu vou dar aula de yoga ou de Ayurveda, que a visão moderna, ela vai pegar o yoga e vai fazer, e o Ayurveda, e vai fazer a mesma coisa que fez com a medicina chinesa, vai desmontar ela em um monte de pedacinhos e vai tentar ver por pedaços. A gente que estuda a cultura védica, que é o que deu origem ao yoga, ao Ayurveda, a gente não enxerga o yoga Ayurveda desmontada. Essa é uma visão moderna e da própria ciência moderna. Não tem problema nenhum falar isso, porque é exatamente o que ela está fazendo aqui, e o próprio texto está falando isso para nós, né? Olha ali, ó. No entanto, grande parte das pesquisas se concentram nos aspectos de atenção plena e respiração da yoga, e não em manter posturas, alongamentos e movimentos. Então ele está dividindo a prática do yoga e fazendo a pesquisa só a atenção plena, só o pranayama e assim sucessivamente. Mas, segundo ela, a pesquisadora, a sincronização das posturas com a respiração é parte integrante do yoga, abre aspas. Não é possível separar as duas coisas, afirma ela. É complicado saber exatamente o que está causando essas mudanças no cérebro. Será que é o alongamento, ou a respiração, ou o relaxamento? Não sei se isso necessariamente importa se o pacote completo funcionar, diz assim a pesquisadora. Esta é uma área que necessita de mais pesquisas para ser totalmente desvendada. Eu também acho. Mas enquanto isso, com os dois pés plantamos firmemente no chão. Minha linha de visão do dedo médio, meus braços estendidos na postura de Virabhadrasana 2 ou Guerreiro 2, me sinto calmo e forte e presente no momento. Abre aspas. A yoga pode mudar todo o complexo mente-corpo, diz Messon. É um longo caminho, mas tem esse poder. Acho que provavelmente é por isso que ela é praticada há milhares de anos. Caso você queira ler na íntegra, dentro do próprio artigo em português, você encontra na íntegra a reportagem em inglês da BBC Future, para que você possa ter todas as informações. Demais esse assunto, não é? Eu adorei ler esse artigo, e é muito interessante, porque eu vou começar a trazer alguns textos que eu vim pesquisando, garimpando na internet, porque muita gente me pede isso, e a ideia nossa desses vídeos, alguns são maiores, é trocar uma ideia com vocês em relação ao que está sendo pesquisado em yoga, ayurveda, astrologia e essas ciências. Claro que é um texto que fala muito mais de ciência médica, ciência da saúde moderna do que do próprio yoga. A gente tem que ser realista. Mas, ao mesmo tempo, é um texto que nos mostra um pouquinho de como a ciência médica moderna na Inglaterra está enxergando o yoga e como as pesquisas lá e como eles estão aplicando
para as pesquisas estar gerando os números e informações. E como vocês veem também no texto, que ainda precisa de muita coisa ainda pela frente para a gente estudar por essa perspectiva. Lembra que aqui eu estou tentando mostrar para vocês, eu, como profissional de yoga tradicional, ayurveda tradicional, lendo um artigo que mais fala de ciência moderna, neurociência, etc. E como, na verdade, a gente está falando a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes. É isso que eu tento trazer para vocês. Ali, o artigo inteiro não falou nada contrário do que a própria ciência védica já fala. Só que ali dentro de um escopo científico moderno, dentro da área de saúde, principalmente científica. E pode ter mudanças na área científica, dependendo para onde você for. Entenderam aonde eu tô querendo chegar? E como, no fundo, a gente está falando de coisas muito parecidas. Só que os pontos de vista, as formas de pesquisar, a forma de ver, ou como eu costumo chamar, a lente que você está vendo só é diferente. No final, a gente está falando praticamente a mesma coisa. Claro que no texto vai ter coisas que você em casa pode concordar, vai ter coisas que não concorda, eu também, tem coisas ali que eu não concordo, né, algumas afirmações, mas são coisas pessoais ali da pesquisadora, do ponto de vista dela e da experiência dela. É assim que eu tento enxergar, eu posso não concordar, mas isso não quer dizer que eu não possa ler, tentar entender o ponto de vista dela, tentar entender a visão que ela trouxe tudo isso para nós, né, do ponto de vista, qual é a lente que ela tá lendo tudo isso, e aí a gente interpretar e entender da melhor forma possível. Gostou demais desse vídeo incrível aqui nas nossas redes? Faz assim, se você gosta dos nossos vídeos, tá gostando da forma que a gente tá colocando aqui, desses estudos maravilhosos, deixa um recadinho aqui embaixo para nós, inscreva-se no nosso canal, dê um like para nós e qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, deixa alguma sugestão, algum link que você queira que eu também leia, que a gente possa conversar aqui. O que vocês acham? Um grande abraço para vocês. Ou Namashivaya, Namastê, tchau, tchau.